É hoje que eu vou te ensinar muito mais do que eu já ensinei em qualquer live, porque é um dos meus assuntos favoritos. Eu vou conversar hoje com vocês e vou ensinar 3 coisas que vocês podem estar errando para o cliente não fechar contrato. Então já fica por aqui. As 3 objeções que muita gente coloca, aquelas 3 crenças que muita gente acredita sem necessidade, que faz o cliente se afastar, em vez de ficar com a gente, em vez de ficar por ali e se sentir em casa. Então hoje vem muito conteúdo pela frente, quem tá chegando já vai dando um oizinho aí, comentando comigo. Vou começar falando do primeiro erro, que na minha opinião é o pior de todos, que é não enviar um orçamento em PDF. Acredito que uma das coisas que mais faz o cliente ter objeção e não respeitar o teu trabalho é quando uma pessoa entra em contato, quando ela pede um orçamento, a gente responder de uma forma mais... como que eu vou dizer? Mais amadora mesmo. Porque independente do tempo que tu tem de profissão, da experiência que tu tens, ter um PDF que chama atenção faz toda a diferença. Então é muito importante a gente começar pensando nessa parte do orçamento, porque eu acho que esse é de verdade, assim, é o pior erro que os fotógrafos cometem, porque na hora que o cliente olha, ele já não quer ficar. Então eu vou começar explicando para vocês um pouquinho sobre isso. Boa tarde, quem for entrando, comenta aí comigo que eu quero saber quem tá online. Gente, olha só, aqui no cantinho tem um aviãozinho, cliquem ali, vai aparecer o nome das pessoas que vocês mais interagem e enviem isso para as pessoas que vocês querem que alavanquem a carreira de alguma forma e que tenham mais clientes com contrato fechado. Como eu disse, não enviar para o cliente um PDF, enviar somente um texto. Quando o cliente entra em contato, eu costumo dizer que o nosso cartão de visita é a forma que a gente vai atender ele. Então, antes de mandar um PDF, antes de mandar um orçamento escrito, antes de mandar um texto, a primeira coisa que a gente precisa fazer, já anotem isso no caderninho da Vitória, porque assim, ó, muito importante. Qual é o seu nome? Pergunta assim, direto pra pessoa. Com quem eu tô falando? E começa a interagir chamando a pessoa pelo nome. Parem pra pensar um pouquinho no Starbucks, por exemplo. O Starbucks é um lugar mega renomado, muita gente conhece. E qual é a proposta do Starbucks? Eles querem que as pessoas entrem ali e se sintam em casa. Então, no momento em que a gente pede um café e a pessoa escreve o teu nome no copo, é uma coisa personalizada. Mesmo que seja com uma caneta, mesmo que seja uma coisa simples, é uma coisa personalizada. E tudo que é personalizado, a gente entende que, opa, eu não posso pedir desconto. É um lugar mais caro. Então, é muito interessante vocês pensarem em uma forma de perguntar o nome e já sair mandando o áudio pra pessoa. Eu já explico essa parte do áudio, tá? Eu sei que muita gente me diz, ai meu Deus, áudio não, por favor, não quero. Só que é necessário. Então, assim, ó, perguntem o nome logo de cara, qual é o nome da pessoa. E aí, vamos supor que a nossa cliente fictícia hoje vai ser a Aline, tá? O nome dela é Aline. Então, a gente já começa mandando um áudio pra Aline. Primeiro eu pergunto se eu posso mandar, né, gente? Que não é todo mundo que gosta ou escuta. Mas, podendo mandar, eu já começo mandando um áudio pra Aline perguntando como ela está e como ela se identifica nas fotos. Como que ela se enxerga? E aí, geralmente, as pessoas vão dizer alguns medos que elas têm. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender e começar a colocar em prática as anotações desses medos. Porque os medos, a gente vai usar isso para conteúdo mais na frente. Voltando à importância do PDF, no PDF a gente precisa ter fotos. Parece simples e parece óbvio dizer isso, mas não é tão óbvio assim, porque eu, como mentora, analiso vários PDFs e vários deles eu já observei que falta fotos. O que é o ser fotógrafo, gente? Se eu perguntar pra vocês assim agora, o que tu faz na fotografia? Como que vocês me responderiam? Vão comentando aí embaixo que isso vai fazer toda a diferença, tá? Vão participando que vai fazer toda a diferença. Quando uma pessoa te pergunta o que tu faz e tu fala, sou fotógrafa, o que a pessoa entende? Que tu precisa das fotos, tu precisa ver as fotos pra tu conhecer ela. E aí, quando tu pede um orçamento para um fotógrafo, tu precisa ver as fotos. Quando um cliente pede orçamento, a gente precisa ter um portfólio. E, Letícia, mas eu não tenho, que é o que muita gente diz. Eu não tenho porque eu trabalho há pouco tempo. Tá, mas se tu trabalha há pouco tempo, tu tem fotos. Se tu trabalha há pouco tempo, tu já chamou alguém gratuitamente para fazer fotos.
Se tu não chamou, tá na hora de chamar. Porque o portfólio é uma das coisas que vende. E por mais incrível que pareça, e como eu disse, por mais clichê que pareça, muita gente não tem um orçamento, muita gente não tem um PDF, muita gente não tem um documento para enviar para o cliente na hora que ele pede. Aí manda um texto escrito, um texto automatizado normalmente, escrito que inclui 20 fotos e aquelas 20 fotos são assim, enfim, um texto. E, cara, ser fotógrafo é falar com a fotografia, entendeu? É falar com a imagem, é falar sem precisar falar especificamente. Isso é ser fotógrafo. Então, quando um cliente entra em contato e ele percebe que ele precisa ler muito mais do que olhar as fotos, muito mais do que acompanhar o teu trabalho e ter um portfólio bonito, ele sai fora. Ficou claro isso pra vocês? Comentem aí se faz sentido. Já de cara assumo o erro, adoro. Tem que assumir mesmo. Eu puxo a orelha, mas é pro bem de vocês. Eu juro que faz todo sentido isso que eu tô falando. Então, gente, assim, ó, quando a pessoa entra em contato e não tem um PDF, por que eu falo tanto PDF, tá? Pra nós é esse termo, mas pra um cliente a gente vai esquecer essa palavra, essa sigla. Então, assim, ó, quando uma pessoa entra em contato e tu pega o PDF dela, o que tu quer enxergar naquelas fotos? Se eu tô grávida, eu quero me imaginar naquelas fotos. Então, na hora de montar o PDF, é necessário que vocês usem fotos perfeitas. E o que eu chamo de perfeito? Não é, eu não vou fazer um PDF porque eu não tenho fotos perfeitas porque eu tô aprendendo. É o teu perfeito. É o perfeito desse momento, é o perfeito do momento em que vocês estão vivendo e do que vocês já conseguiram aprender. Porque a perfeição, na real, gente, gravem essa frase, tá? Já, olha, anotem isso, porque, sério, nasceu perfeito, nasceu tarde. Não existe isso. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer melhor. Então, não é à toa que um PDF é alterável. Não é à toa que tu entra no Canva e consegue resolver o teu orçamento ali em poucos minutos. Consegue colocar o teu orçamento de uma forma agradável aos olhos do cliente. O Canva é um ótimo aliado para isso. Não sei se vocês sabem lidar com ele. Já comentem aí comigo, alguém usa o Canva para fazer o PDF? Que é muito importante saber. Alguém já usou por algum motivo? Quero saber para que vocês já usaram o Canva. Vai ser muito interessante saber disso também. A gente entrou em contato, qual é o primeiro passo? Perguntar o nome. Depois que perguntou o nome, chamar sempre pelo nome. É uma forma de trazer um conforto. E lembrem sempre desse exemplo do Starbucks, porque é uma coisa tão simples e tão pequenininha e gratuita que eles fazem, que a gente pode trazer para o nosso trabalho também. Do segundo erro, que vocês podem estar cometendo na hora de fechar um contrato com o cliente, eu quero que vocês comentem aqui pra mim se fez sentido isso que eu falei. Tem mais pessoas na live do que gente interagindo, então fala comigo, que eu não gosto de falar sozinha. O áudio está bom, vou colocar em prática, pode deixar? Ótimo, perfeito. Eu uso para criar o orçamento, estou adaptando ainda, tenho que melhorar algumas coisas, o Canva é muito intuitivo. Então, gente, o Canva é o seguinte, ele pode ser um bicho de 7 cabeças, assim como ele pode ser o teu melhor amigo. Então, é muito importante estudar a ferramenta ali, procurar mais, só que adaptar pensando sempre no menos é mais. Pensem que vocês têm que valorizar, não é o texto, vocês têm que valorizar a imagem. Eu sei que eu já falei isso umas 20 vezes e talvez eu fale mais umas 55, só que é muito necessário isso. Vocês precisam valorizar a imagem e não o texto. Então, coloquem fotos, muitas fotos. Não deixem de colocar as informações, mas coloquem muitas fotos, tá? E textos grandes, textos bons de ler. Mas vou pular pro segundo erro, porque o Instagram corta as minhas lives. Quem já acompanha já sabe, já tem 15 minutos que eu tô falando aqui. E o Instagram corta em 1 hora. E isso é um assunto imenso, assim. Se eu for entrar no assunto orçamento, a gente vai perder o foco total. Segundo erro, gente, que muita gente comete, e assim, ó, acaba totalmente com qualquer humanização que tu possa ter feito no teu perfil, que é não manter o teu orçamento atualizado e não só na parte das fotos, não só nos valores, mas sim na tua foto. O que eu quero dizer com isso? A tua imagem no orçamento, ela é uma extensão do que a pessoa enxerga nas redes sociais. Então, se tu é uma pessoa que, assim como eu, tá sempre tagarelando nos stories, tá sempre aparecendo de alguma forma, tá sempre postando fotos e tal,
é muito importante que quando aquela pessoa entre em contato e ela receba o teu PDF, ela tenha uma foto tua, ela tenha ali uma representação de como tu está agora, de o que ela vai encontrar durante a sessão e tudo mais. Então é muito importante, isso faz parte da humanização, tá? A humanização não é só de perfil, muito pelo contrário. Ela tá no site, ela tá na forma que tu te comunica, ela tá no áudio que tu manda lá pra Aline, que eu comentei lá no início. Então, assim, é muito importante a gente quebrar essa barreira do áudio e ter esse aconchego quando a pessoa chega. Ela precisa se sentir em casa. Mesmo que ela esteja no WhatsApp, mesmo que ela esteja correndo, mesmo que ela esteja, às vezes, no meio do trabalho, numa reunião e olhou teu PDF rápido, existem coisas que fazem ela voltar. Quando se trabalha com gestante, por exemplo, que é o meu caso, muitas vezes elas vão falar com o marido. Isso é normal, isso é totalmente comum. E para falar com o marido, a gente tem algumas objeções que podem ser quebradas aí no meio do caminho. A gente pode chamar ele para conversa e tal. Mas tem um outro lado também em falar com o marido. Elas vão conversar com eles e vão voltar se elas gostarem da forma que tu atendeu, se elas gostarem da forma que tu te comunicou, do quão claro foi a forma que tu te expressou com elas. Então elas voltam, mesmo que elas falem com o marido. Tá tudo bem se elas forem falar com o marido, não é sempre que elas vão fazer isso e, sei lá, vão ser abduzidas no meio do caminho. Sobre essa parte de manter o orçamento atualizado, é um dos erros que eu mais percebo que as minhas alunas cometem, porque faz um orçamento hoje e nunca mais olha aquele orçamento. Só olha quando quer aumentar o preço. E assim, gente, o preço, ele é uma parte do orçamento. O valor que tu coloca ali em cima é muito maior. Então, por que o preço fica lá embaixo? Por que tem tantas informações antes? Não é só para o cliente comprar, não é só para o cliente entrar ali e querer te contratar. Ele também fica lá embaixo, ele também fica lá no finalzinho, porque existe uma série de informações necessárias nesse orçamento. A forma de manter ele atualizado sempre é tu mudar as fotos. Fez um ensaio legal, às vezes, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto muito, tá? Quando eu tô fazendo um ensaio, eu termino o ensaio e penso, meu Deus, fiz o melhor ensaio da minha vida. E isso sempre acontece, porque cada ensaio que a gente faz, a gente atualiza alguma coisa, melhora algo, coloca em prática alguma coisa que aprendeu, e a gente tá sempre em fase de aprendizagem. Então, é muito legal isso. E aí, pega aquelas fotos, pega aquelas melhores fotos e coloca no orçamento. Faz sentido isso pra vocês? Vocês também passam por isso de, por favor, não me deixem sozinha nessa. Vocês também passam por isso de fazer um ensaio e perceber que fez o melhor ensaio da tua vida? Quando vocês comentam, eu quero falar pra vocês da mentoria, que muita gente veio me perguntar depois da live de análise de perfil que não ficou gravada. Não ficou gravada porque tinha coisas pessoais ali. E principalmente, gente, porque tinha uma oferta muito especial que já foi esgotada. Então, assim, eram somente 3 pessoas que poderiam aproveitar a mentoria com valor inicial. E já foram essas 3 pessoas, então, assim, para abril eu já estou esgotada. Mas, para depois de abril, a gente vai abrir a agenda novamente. No finalzinho dessa live eu já vou abrir. E tem uma série de coisas que eu preciso explicar pra vocês da mentoria. Eu vou contando ao longo da live, mas uma das coisas muito importantes é que essa análise de orçamento, ela acontece junto comigo dentro da mentoria. É uma aula ao vivo, só que individual. Então, assim, vamos supor, a Kelly, que tá aqui me acompanhando desde o início, ela vai pegar essas dicas, ela vai colocar em prática, e aí lá na hora da mentoria, o que a gente faria, tá? Ela sentaria junto comigo, numa chamada de vídeo, só eu e ela, e a gente vai desmanchar esse orçamento do zero. Então, é muito legal porque a gente consegue montar juntas. A mentoria foi a forma que eu consegui de dar a mão pra pessoa e de evoluir junto, e de crescer junto, e de construir junto com cada um. Então, eu acho muito legal. Vou explicar assim, Kelly, vou explicar tudinho. Aproveitando que eu tô falando da mentoria, eu já vou falar um pouquinho, assim, de como funciona, mas pra não ficar chato pra quem tá assistindo e que quer o restante do conteúdo, eu vou intercalando, tá? Então não saiam daí, não desistam de mim! Pra quem entrou por agora, gente, clica nesse aviãozinho que tem aqui no canto e manda essa live pra um grupo de fotógrafos, pra uma pessoa que vocês interajam bastante, enfim, compartilhem isso porque é muito, muito, muito importante pro crescimento aqui do workshop maternal, tá? Sobre a mentoria é o seguinte... São 5 aulas, e para quem ficar até o final dessa live vai ter um presente da mentoria, mas são 5 aulas já inclusas, com cerca de 2 horas, 2 horas e meia, variando do tempo que a pessoa vai precisar para aquilo ali.
e cada aula tem um espaço de uma semana. Então, normalmente são nas segundas-feiras, as primeiras são nas segundas-feiras de cada mês, e aí depois disso fica uma parte prática para a pessoa, enfim, colocar em prática e depois analisar junto comigo. Então, tem ensaio prático ali no meio do caminho, tem essa montagem do orçamento, como eu disse, que a gente monta do início e aí ela faz um teste, se der certo, ok, se precisar mexer, a gente mexe juntas de novo. E desde a análise da foto do perfil do Instagram tá incluso na mentoria. Então, pra quem ficar até o final aqui, eu falo pra vocês qual é o presente, tá? Mas vou continuar com o assunto porque a gente já vai pro terceiro erro que muita gente comete na hora de fechar um contrato e acaba afastando o cliente em vez de trazer pra si. Só mais uma coisa sobre a mentoria rapidinho. Sobre as datas, tá? Muita gente queria data pra agora, pra abril, pra entrar na turma de abril. Só que eu só consigo atender 3 pessoas. E como muita gente me pediu orçamento depois que eu fiz aquela live de análise de perfil no final da semana, era quinta ou sexta-feira, eu fiz uma análise de perfil, várias pessoas já entraram. Então, a partir de agora, gente, eu vou selecionar essas 3 pessoas. Não adianta a pessoa só estar com o dinheiro na mão e não ter a vontade de fazer acontecer. Tá? Então, assim, ó, mesmo que a pessoa tenha como pagar, tenha como entrar, eu preciso selecionar porque eu sou uma só. E para dar atenção total, eu preciso desse tempo com cada um, tá? Vamos pro terceiro erro, muito importante. O terceiro erro, na minha opinião, é a forma de comunicação desde as redes sociais. A forma de comunicação é o que faz o cliente acreditar em ti ou não. E, gente, a gente só vende o que a gente acredita e a gente só compra o que a gente acredita. E quando eu quero dizer acredita, não é que tu vai enrolar o teu cliente nas redes sociais. Muito pelo contrário, tá? Não tem nada a ver com isso. É uma das coisas que eu prego, não só em mentoria, não só no workshop maternal presencial, mas em tudo, absolutamente tudo, é que tu precisa ser claro com o teu cliente e transparente. Porque assim, ó, no meu caso, tá? Eu vou exemplificar comigo que eu acho que é mais fácil. Eu trabalho com foto extra. Todos os meus clientes sabem que eu trabalho com foto extra, porque isso está escrito no meu orçamento, isso é assunto da nossa reunião e isso é assunto no final do nosso ensaio. Então, não corre o risco de chegar no final do ensaio e a pessoa, ué, como assim eu tenho que selecionar? Entende? A mesma coisa nas redes sociais. Eu começo desde as redes sociais mostrando que existe a seleção de fotos. Lá na LDM, pra quem me acompanha lá, já deve ter visto em algum momento eu mostrando isso. A gente passa as fotos numa televisão no final do ensaio, mas isso é detalhe, tá? Não é que vocês tenham que fazer isso. Só que eu deixo claro do início ao fim do nosso contato, que vai chegar o momento em que a pessoa vai sentar e vai selecionar. E isso é uma das coisas que mais trazia problema no início pra mim, porque foi um erro que eu cometi de não avisar. Eu achei que a surpresa era melhor pro financeiro. E nunca foi, gente, sempre dá problema. Então, na comunicação nas redes sociais, a gente precisa interagir com o cliente do início ao fim, mostrando qual é a nossa intenção, mostrando o que a gente entrega, mostrando como a gente entrega. E essa comunicação, se no WhatsApp for diferente das redes sociais, causa um certo atrito ali. Causa uma, como é que eu vou dizer? Uma insegurança de comprar. Entendeu? Então não resolve vocês, vamos supor, tá? Vocês conversam comigo aqui, me pergunta da mentoria, como a Kelly comentou ali. Me pergunta da mentoria, eu explico a mentoria e aí quando tu vai falar comigo em inbox, eu falo, tipo, assim, e não explico o que significa. Sabe? Tem coisas que não encaixa. A gente precisa ser natural nas redes sociais para que aquelas pessoas sejam naturais com a gente e se atraiam pelo tipo de pessoas que nós somos. Conseguem entender a importância disso e a ligação disso? Se vocês pegarem hoje, tá? Imaginem aí na frente de vocês uma garrafa da Coca-Cola. Se eu não tiver o rótulo da Coca-Cola, vocês vão saber que é da Coca. Porque isso é branding de marca. E como que a Coca fez isso? A Coca fez isso se mostrando o tempo inteiro da mesma forma. Vocês conseguem entender a importância disso? Comentem comigo aí. Eu esqueci minha água, gente. Tô morrendo de sede. Comentem comigo o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Sobre ser claro com o cliente, eu percebo aqui em Porto Alegre que muitos dos meus colegas de profissão, eu vou citar Porto Alegre porque é o que eu conheço, tá? Mas eu vejo muitos dos meus alunos também. As pessoas têm medo.
elas têm medo, elas acham que vender é ofensa. Elas acham que oferecer algo pro cliente é ofensa. E, gente, ninguém vai saber que a minha fotografia tá à venda se eu simplesmente fizer quadros lindos e colocar na minha parede. Porque eu não entro na casa de alguém querendo comprar a decoração dela. Então, se ela não me oferecer, se ela não disser que ela faz e que ela faz isso profissionalmente, como que eu vou chegar pra ela e perguntar quanto você quer me cobrar por esse quadro? Faz sentido? Então, é muito importante essa comunicação clara e o cliente, ele tem que saber que tu tá vendendo algo. Ele tem que saber o tempo todo isso. Não significa, ó, vamos a um detalhe muito importante aí pra vocês todos que estão aqui, enfim, pro mundo. Não significa que o tempo inteiro eu tenho que estar falando, vem pra minha mentoria, vem fazer um ensaio comigo, vem comprar de mim, eu vendo álbum, oi, eu vendo quadro. Não é isso, não é isso. A gente primeiramente tira a parte de vendas, a palavra venda, do nosso vocabulário. Porque, gente, vamos voltando pra essa história da mentoria e esse assunto que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem do que eu ficar focando só na fotografia. Se eu disser pra vocês o tempo todo que eu tô vendendo um projeto, esse projeto deixa de ter o valor que ele tem. É diferente, eu não quero vender algo que vocês vão dobrar e vão levar pra casa. Eu não quero vender um e-book que vocês vão baixar e nunca vão ler. Eu quero entregar pra vocês, me entregar pra vocês de uma forma em que eu trabalhe junto contigo. E é isso que a gente traz pro cliente. Quando uma gestante entra em contato comigo, ela quer uma transformação na vida dela. O que seria essa transformação? Ela quer melhorar a autoestima, ela quer valorizar alguma parte do corpo, ela quer uma maquiagem bem feita que deixe ela se sentindo maravilhosa. E é isso que eu entrego. Eu me entrego pra ela de uma forma em que ela tem vontade de estar ali. Ela se sente em casa a ponto de ela ter vontade de voltar e de indicar as amigas dela. Então, tudo isso é um processo de comunicação. É um processo que a gente vai construindo passo a passo desde as redes sociais, só que no primeiro contato com o cliente ela tem que estar ali. Essa comunicação clara, essa vontade de mostrar pra ela o que tu entrega, da forma que tu entrega, ela tem que estar ali. Ela tem que estar ali aliada ao áudio, ela tem que estar ali aliada ao orçamento. Faz sentido pra vocês? Voltando ao presente que eu falei pra vocês que teria no final da live. A mentoria completa, ela é composta por 5 aulas, tá? Nessas 5 aulas a gente tem análise de perfil, análise de orçamento, tem a fotografia na prática, tem aula de iluminação, que é muito, 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 muito importante. Então, tem muita coisa inclusa nessas 5 aulas. São cerca de 12 horas de aula. E aí tem um bônus que seria a 6ª aula, de 40 minutos, onde a gente vai pegar todo o conteúdo que vocês já conhecem, todo o material que vocês já conhecem, todo o equipamento que vocês já têm e vamos personalizar dentro dos tópicos da mentoria. Então, por que isso é um trabalho tão individual, tão íntimo, eu vou colocar assim? Porque vocês literalmente entram no meu trabalho e eu entro no de vocês, tá? Pra quem tiver interesse na mentoria, fala comigo no finalzinho da live aqui. Eu já comento o foguetinho aí, só pra eu saber quem já quer, que aí eu entro em contato no final da live, pode me mandar um oizinho inbox também. Eu vou trazer pra vocês mais um erro que não tava nem aqui no meu cronograma, mas é que eu acho muito importante de trazer. É o tanto que as pessoas mostram o trabalho e deixam de se mostrar. Eu não sou expert em Instagram. Eu não tô aqui pra dizer pra vocês que... Tipo, faça um curso comigo e o teu Instagram vai ter sei lá quantos seguidores. Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Eu tô aqui na realidade porque muito do que eu uso no Instagram é uma forma de renda. Eu não uso o Instagram de uma forma vitrine pra postar o meu trabalho e tudo mais. Eu já tenho um site pra isso e eu já tenho os clientes que vão me procurar através de outras coisas, que é a conexão que a gente cria, a comunidade que a gente cria no Insta. Só que isso é uma parte. Isso é tipo assim, ó... Vou colocar 10% do meu negócio. O que eu tenho é uma empresa. E essa empresa, ela precisa ser levada a sério. E para ela ser levada a sério, eu tenho que deixar claro pro meu cliente isso. Pode parecer que isso não tem nada a ver com, por exemplo, com a forma em que eu falo com ele. Ou pode parecer que, o que tem a ver tu ter uma empresa, tu ser uma empresária, ou tu vender ensaio? O que tem a ver uma coisa com a outra? E tem tudo a ver, gente. Porque no momento em que um cliente chega em mim e eu tô com a postura de quem tem uma empresa, eu tô falando firme, falando claro com ele,
automaticamente ele sente que, não, tem alguma coisa aqui que ela sabe que eu não sei em relação a um problema que eu tenho, como é a questão da autoestima, por exemplo, entendeu? A gente demonstra força, a gente demonstra, na forma de falar, a gente vai explicando os porquês pra elas. Por exemplo, se a minha cliente entra em contato e ela quer fazer um ensaio, mas ela diz que vai falar com o marido, não, tudo bem, fulana, eu vou voltar pra Aline, que a Aline já faz parte da live. Tudo bem, Aline, claro, eu super te entendo, fala com ele, fica à vontade, mas deixa eu te perguntar, não quer colocar ele aqui na conversa? Porque aí a gente já pode ir tirando as dúvidas dele também. Isso quebra a objeção, isso acaba com a objeção, porque se foi desculpa dela pra assumir, ela vai assumir de qualquer forma, tá? Se tu não conquistou o teu cliente naquele momento, não tem muito o que ser feito. Só que pode ser também que ela te agradeça e diga que quer colocar, ou que ela diga que não quer colocar porque gostaria de conversar com ele quando ele chegar do trabalho, mas que volta a retornar. Quando uma pessoa te retorna, tu pode muito bem, daqui uma semana, entrar em contato com ela e perguntar se tá tudo bem, se ela precisa de algo, se ficou alguma dúvida, se o marido dela olhou, o que ele achou. Porque, gente, por pior que seja a resposta, tá? O não tu já tens. Então, tu vai atrás do sim. E não é ofensivo. Não é ofensivo. Entrar em contato com uma pessoa e perguntar pra ela se ela gostou do que ela viu, se mudaria alguma coisa, não é ofensivo. E isso ainda vai servir para os próximos clientes de vocês. Então, não só serve pra pessoa olhar, criticar o teu trabalho e sumir. Tu pega todas... Opa, meu celular tá caindo. Oi, Rafa, tudo bem? Tu chegou derrubando meu celular. Tu pega todas essas objeções, tu pega todas essas dores e anota. Anota, gente. Escuta o que essas pessoas têm pra te falar. Se elas pagam o teu pão do dia a dia, entendeu? Se elas são o teu sustento, tu tem que ouvir o que elas têm pra te dizer. Porque às vezes tu tá errando numa coisa tão simples e tão fácil de mudar que vale a pena. Entende? Às vezes tu não tá mudando por uma crença. Às vezes tu não tá errando por uma crença tua. Vamos falar do orçamento escrito, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Muitas vezes a gente não tá pegando o orçamento e mandando por escrito porque a gente não tá nem aí. Não! Às vezes tu tá fazendo aquilo ali porque tu iniciou na fotografia agora. Às vezes tu tá mandando um textão, mas é simplesmente porque tu não sabe como fazer diferente. Entende? É sobre isso que eu falo da importância da mentoria, seja comigo ou seja com quem for, de pegar pela mão e de construir junto. Essa é a importância de pegar alguém que tu confia e escutar. E o teu cliente precisa ser essa pessoa. Teu cliente vai, muitas reclamações, vai deixar na tua cara quais são as dores que tu não conseguiu resolver dele. Tipo assim, ó, a cliente entrou em contato comigo, aí eu respondi, mandei o orçamento, tava tudo perfeito. Ela falou com o marido achou caro. Só que o marido achou caro e sumiu. E se eu chamar esse marido e perguntar pra ele por que ele achou caro? Claro que eu não vou intimar as pessoas, entendeu? Eu não faço isso assim... Não, então chama ele aqui que a gente vai resolver. Não é isso, não chama pro fight, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que a gente pode chamar essa pessoa e perguntar pra ela o que ele não gostou, pra gente saber o que mudar. Fica claro isso pra vocês? Faz sentido ouvir o cliente mesmo que ele esteja num tom de reclamação, ouvir ele pra colocar em prática alguma coisa que ele falou que realmente pode melhorar o teu trabalho? Comentem aí comigo, por favor. A Rafa tá fazendo mentoria comigo e tá sendo muito legal. Eu até postei um resultado dela esses dias. Rafa, comenta aí com a gente sobre o teu resultado, que eu tô muito feliz. Que ela disse que chamaram ela e a mulher vai fechar com ela independente do preço. Tipo, ela nem perguntou o preço. Ela simplesmente entrou em contato e avisou a Rafa que ela precisa de uma data. Então isso é muito legal, gente. Isso é muito gratificante, de verdade. Tanto pra mim quanto pra ela. Eu não posso pegar água, Kelly, porque eu tô cheia de fios na minha volta. Não tem como levantar o celular pra mostrar. Mas eu tô cheia de fios na minha volta. A hora que eu levantar vai dar ruim aqui, vai vir tudo por cima de mim. As pessoas entram em contato comigo e ficam abismadas, assim, com o tanto de informações que eu passo pra elas. Porque quando elas entram em contato, elas não estão esperando que eu comece perguntando coisas pra elas. E isso faz toda a diferença. Porque, assim... Por que uma pessoa vai te responder se tu não perguntou nada? Entende? Então, por mais que eu não concorde com isso, se uma pessoa visualiza a minha mensagem e não me responde, eu fico pé da vida.
tem esse lado também, tipo, não perguntei nada, o que ela vai responder, entendeu? Então, assim, ó, é muito importante quando eles entram em contato já começar fazendo perguntas. Eu pergunto como ela vai se sentir nas fotos, como que ela se imagina. Se ela não consegue me responder como ela se imagina, eu já pergunto, tá, mas tu quer uma coisa mais romântica? Qual é o teu estilo? O que tu gosta de fazer? Vai me contando, porque à medida que ela vai me contando a história dela, a gente vai mudando tudo. Vai mudando o rumo da conversa. Se ela é uma pessoa romântica, eu não vou chegar pra ela falando grosseiramente. Se ela é uma pessoa mais, tipo, do rock and roll, por exemplo, que muitas me dizem isso, eu curto umas músicas mais pesadas, me visto de preto, quero fazer isso, quero fazer aquilo, aí já é uma outra forma de conversar com ela. Não muda a minha personalidade. A minha personalidade é uma só, mas o meu tom de voz. Por que aqui com vocês eu falo mais porreta, assim, mais porra louca, e eu falo palavrão, e eu pergunto pra vocês numa forma mais ofensiva, no sentido mais agressivo? Porque aqui eu quero mais é que vocês peguem essa energia mesmo e que vocês façam acontecer com essa energia. Já lá na LDM, eu tenho outra voz, eu sou mais calma, eu tô sempre sorrindo, é diferente, entende? Até pra postar um meme já é mais diferente, e é isso que vocês precisam entender. A hora que tu tá conversando com o cliente, tu não tá conversando com um amigo numa mesa de bar. Tu tá passando pra ele informações de algo que ele precisa de ajuda. Porque se ele não precisasse, ele não ia te procurar. Se a mulher sabe fazer as fotos com o celular, por exemplo, e se ela acredita que ela sabe, ela não vai te procurar. Entendem? Então, a hora que o cliente entra é a hora de vender. E de vender sem vender. De vender sem dizer pra pessoa que tá vendendo. Eu tô te entregando algo, eu tô te trazendo uma melhoria. E isso é muito importante, de verdade. A forma que a gente fala com eles muda absolutamente tudo. Vou dar os últimos recadinhos pra vocês sobre a mentoria. Já faz 40 minutos que eu tô falando. E vai acabar o meu tempo de Instagram, né? Porque vocês sabem que eles têm essa raiva de mim, assim. Que chega em 1 hora, tem muita gente que faz live que fica 1h30, quase 2 horas conversando aqui, tá tudo bem. Vai bater 1 hora, ele já começa a falhar meu áudio. Gente, assim, ó, sobre a mentoria, tá? Pra quem não tava aqui, pra quem já estava, assuntos muito importantes de verdade. A mentoria ela é pensada de uma forma para eu pegar a mão de vocês e construir junto com cada um, de forma individual. Por isso, poucos alunos, e agora, com toda a função que eu comentei mais cedo, vai ser de uma forma mais personalizada ainda, porque eu vou selecionar quem vai participar comigo. Então, não é mais só ter o dinheiro. São pessoas que realmente estão comprometidas a viver aquele mês intensamente, trabalhando para fazer o seu negócio fluir. Porque comprar um curso para deixar preso no Hotmart e nunca mais olhar, não me serve. A gente precisa de resultado. A gente precisa de fotos que vendam. A gente precisa de trabalho. A gente precisa que a fotografia nos faça viver a vida que a gente quer. Tô certa? Ou alguém aqui leva a fotografia como um hobbyzinho que de vez em quando tá tudo bem e ok. Comenta comigo se tu é essa pessoa, tu já tá no lugar errado. Tenho certeza que quem me acompanha aqui quer viver de fotografia e não só viver do dinheiro que a fotografia traz. Quer ter a vida que deseja com o dinheiro que a fotografia traz. É meio maluco isso, né? Mas eu espero que faça sentido nas cabecinhas de vocês. Outra aluna da mentoria. Gente, eu espero muito, 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 muito que tenha sido de um valor incrível pra vocês, porque eu preparei esse conteúdo com muito carinho, de verdade. Espero que tenha dado insights pra vocês. Pra quem tiver interesse na mentoria, me comenta aqui agora, que aí eu já vou ver quem tem interesse, aí eu vou chamar inbox. Não vai ser uma mentoria de 12, 15, 20 mil, como a maioria é, fiquem tranquilas. Eu entendo a situação que a gente tá vivendo agora e, principalmente, eu entendo o medo que a gente tem de sair investindo em tudo e o medo que a gente tem de simplesmente investir em mais alguma coisa que não dá resultado, tá? Eu entendo esse medo de verdade, então não tá num valor exorbitante, muito pelo contrário, e eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês aqui, eu espero que eu consiga seguir de mãos com vocês mais um pouco ainda, já marcando o próximo mês pra gente alavancar o negócio. Enfim, muito obrigada por estarem aqui no domingo. Caderninho da Vitória sempre na mão, porque vocês vão precisar sempre. Eu tô sempre dando muitas informações nos stories. Então acompanhem os stories, não só as lives, porque eu falo pra caramba, não só aqui, lá também. Então sempre tem um conteúdo muito legal, tá bom?
Um beijo, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.